não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Malgrado as inúmeras contestações e correções que sofreu, o dualismo cartesiano acabou por deitar raízes tão fundas na mentalidade ocidental que suas consequências nefastas ainda se fazem sentir até mesmo no domínio das ciências físicas. Leia o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, onde está maravilhosamente explicado. Na esfera cultural, isso resultava em dividir o universo inteiro da experiência em duas categorias. Os objetos reais, isso é, materiais e mensuráveis, conhecidos pela ciência física, e os puramente pensados, para não dizer imaginários, leis, instituições, valores, obras de arte, o mundo propriamente humano. Você vê que até hoje, quando se fala, vamos dizer, de matéria e espírito, ou de ciência e fé, é disso que você está falando. Né? Quer dizer, a ciência trata dos objetos materiais, a fé trata de coisas interiores do homem, do mundo do pensamento. Quer dizer que a distinção, a separação cartesiana, ela se impregnou, as pessoas são cartesianas sem saber. Tem cardeal e tem papa que é cartesiano, meu Deus do céu, só que ele não sabe que é. Né? Então, por isso, quando o pessoal vai falar, por exemplo, da encíclica do Papa João Paulo II, Razão e Fé, eu achei que ela é altamente insatisfatória, porque ela ainda está contaminada disso. Ela não dá o salto por cima. Né? E nesse sentido, a teologia protestante do Kuyper e do Eritam foi muito além. Das primeiras, só o que se podia saber eram as suas propriedades mensuráveis, sendo proibido querer descobrir neles algum significado ou intenção. Os segundos eram repletos de significado, mas só existiam como pensamentos, como construções culturais, sem nenhum fundamento na realidade. Veja, eu acho que todo mundo pensa assim. Só que o pessoal não sabe que isso é errado. Sobretudo não sabe o quanto isso é anticristão. Então ele tenta ser cristão dentro do quadro cartesiano. Por mais obviamente danosa a cosmovisão cristã que fosse essas ideias, elas foram rapidamente assimiladas pela intelectualidade católica. Durante todo o século XVIII, o cartesianismo foi a doutrina dominante nos seminários da França. Veja que coisa horrorosa. Eles largaram Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus e tal, e emergiram no Descartes, Malebranche, né? Mersenne, todo o pessoal do racionalismo moderno. As chamadas heresias modernistas ainda não haviam surgido, mas a hegemonia intelectual cristã estava perdida. E digo, o que estava acontecendo no mundo protestante? Eu digo, o mundo protestante só tomou conhecimento disso no século XIX com Abraham Kuyper. Antes eles não falavam disso. Né? Então eles nem perceberam que isso estava acontecendo. As chamadas heresias modernistas ainda não haviam surgido, mas a hegemonia intelectual cristã estava perdida. Rendeu-se praticamente sem luta. Começava uma era na qual uma alma cristã não teria alternativa, exceto amoldar-se à mentalidade moderna ou esbravejar em vão contra o que não podia vencer. As duas atitudes que até hoje caracterizam respectivamente os modernistas e os tradicionalistas. Então, por exemplo, quando eu li o livro do De Mattei sobre o Concílio Vaticano II, eu fiquei impressionado com a superficialidade das ideias que circulavam ali. Ninguém foi mexer nisso aqui. Você tem aqui
um modernista quer adaptar a igreja à modernidade e um tradicionalista quer rejeitar a modernidade. Eu digo, mas isso só acontece quando você já perdeu a hegemonia intelectual, porque quando você tem a hegemonia intelectual, você nem se amolda à ideia antagônica, nem a rejeita, você absorve e transcende. Eu quero o processo normal, porque não existe o erro absoluto, né? Todo erro tem uma parcela de verdade, você tem que ir lá dentro, catar a parcela de verdade e transcendê-lo. É como eu expliquei outro dia, você só vence uma ideia quando você a transforma. Nós só vencemos a nós mesmos, no mundo das ideias nós só vencemos a nós mesmos. Portanto, quando você não gosta de uma ideia, eu me lembro do Livio Vinardi, né? Que era um guru gurdjieffiano, né? Daqueles bem malvados que gostam de judiar dos discípulos. E a regra número 1 dele era que te guste lo que no te gusta. Então, eu assim, você quer vencer o inimigo, então que te guste lo que no te gusta. Trata de pensar como ele, absorver a mentalidade dele, ver como ele, sentir como ele, daí vira uma parte de você. Daí você vence essa parte e expele. Que era a técnica do Dr. Miller. Fala, Dr. Miller, como você cura as pessoas? Ele diz simples, eu absorvo o sintoma delas e curo a mim mesmo. Daí elas saem curadas. Né? Mágica. Mas na filosofia essa mágica funciona o tempo todo. Se você não absorver inteiramente a ideia do neguinho, você não consegue discutir com ela. Isso aí não tem contato intelectual entre as duas ideias. Né? Elas ficam como água e óleo. Você não gosta, né? Você não gosta do outro, o outro não gosta de você, e você não nem sabe do que ele está falando, e ele não sabe do que você está falando. Então, perante a modernidade, se a igreja não tivesse perdido a hegemonia intelectual, ela teria absorvido e transcendido a modernidade. Na verdade, fica até hoje esse confronto estático do qual o Concílio Vaticano II foi uma amostra fenomenal. Né? Então, não interessa se a ideia do outro é herética. Né? O outro é um ser humano, mas ele não é muito diferente de você. Então você vai ter que criar uma espécie de heresia experimental. Quer dizer, eu vou experimentar pensar como ele. Daí depois que eu pensar como ele, daí eu vejo onde está errado o negócio e conservo a parte válida e cuspo o resto, né? Experimentar de tudo e ficar o que é bom. Agora, como é que eu vou experimentar de tudo sem eu me interpenetrar com aquilo? Quer dizer que se eu só vou olhar a ideia à distância e dizer, que porcaria, coisa abominável, eu não estou experimentando realmente. Experimentar uma ideia é vivenciá-la. Né? E daí você processa, tá certo? E absorve as energias e joga o bagaço fora. Então, isso aqui, eu não dei um nome ainda para esse tipo de dialética. Então, é dialética da superação, talvez, né? Onde os dois termos não precisam de uma síntese, porque um deles já é a síntese. A pá de cal foi lançada por Immanuel Kant quando cavou um abismo intransponível entre conhecimento e fé, enfatizando a autoridade universal do primeiro. Esse conhecimento tem autoridade universal não porque ele capta a objetividade das coisas, mas porque a estrutura de percepção e de estrutura da razão de todos os seres humanos é igual. Portanto, não é que nós estamos na verdade, tá certo? Mas nós temos autoridade porque todos nós pensamos igual. Entre conhecimento e fé, enfatizando a autoridade universal do primeiro e trancafiando a segunda no recinto fechado das meras preferências e fantasias particulares. Uma doutrina que se tornou a base não só do positivismo científico, ainda imperante nas universidades em geral, mas também em todo o Estado laico moderno. O que é a religião no Estado laico moderno? É uma preferência individual, é um direito humano. Onde não há diferença legal entre crer em Deus, em duendes, em extraterrestres, nas virtudes espirituais das drogas alucinógenas ou na bondade de Satanás. E se você fundar a igreja de Satanás, perante a lei ela tem tanto direito quanto qualquer outra igreja. Né? Se você, como naquele livro daquele monge do Paraná, tão interessante, o culto do repolho celeste. Né? Você cria o culto do repolho celeste, bom, é uma entidade religiosa, ninguém pode dizer que não. É isso. Então, aí é claro que virou uma palhaçada, evidentemente. Né? Então, a ruptura entre o Estado laico e a religião só pode evoluir para a destruição da religião, tá certo? E
portanto, a destruição do próprio Estado laico e a sua transfiguração numa tirania absolutamente infernal. Porque o Estado laico foi a invenção dos liberais, né? E os liberais, como eles fizeram duas descobertas em economia, eles acham que entendem o resto, e, no qual nem chegaram a pensar, né? Mas um problema é o seguinte, por exemplo, que é o império da lei, quer dizer, a liberdade, como diz aquela canção, America the Beautiful, Liberty in Law, a liberdade dentro da lei. Então queremos o império da lei e ordem, não é uma anarquia, não é uma tirania, etc, etc. Então tudo está submetido à lei, mas se tudo está submetido à lei, a consequência imediata disso é o seguinte: o Estado se torna o mediador de todas as relações humanas, tanto as relações mais duráveis, como por exemplo uma sociedade comercial, um casamento, quanto relações ocasionais. Quer dizer, você entrou no elevador com uma pessoa, olhou para ela, pronto, essa relação já está regulada por lei. Ah, ele me olhou feio, né? Ele me... né? É que nem o meu amigo Nestor, que é um homem de 2 metros, dentro do elevador com um anãozinho, olha para ele e fala, não gosto de você. Ele podia processar o anãozinho, dizer, fui discriminado pelo anãozinho porque eu sou grandão, ou vice-versa, né? Então, isso quer dizer que simples olhares são mediados pelo Estado. O Estado está onipresente. E daí, dentro disso, o liberal quer que as relações econômicas sejam desregulamentadas. Então quer dizer que o Estado manda em tudo, exceto na economia. Mas como eu já demonstrei em outro lugar, o controle estatal da economia realmente não existe. O que existe é o controle estatal de tudo mais. E isso é o que define o comunismo. Então você entra pelo liberalismo e sai por comunismo do outro lado do cano. Né? Então, e tudo isso aí, todo esse problema começam com esse negócio aqui, quer dizer, uma crise civilizacional monstruosa que houve na entrada da modernidade, onde se perde a noção da cosmologia simbólica, tá certo? E se divide o mundo em 2 pedaços de matéria e espírito, tá certo? E esse espírito vai ficando cada vez mais evanescente e essa matéria vai ficando cada vez mais estúpida, né? Que é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu acredito tem muita gente que acredita que, por exemplo, no paraíso nós vamos ser puros espíritos. Eu digo, mas espera aí, no paraíso não tem um rio, por exemplo, né? Então tem um acidente geográfico, então tem um lugar no espaço. Então como é que o puro espírito vai estar na beira do rio? Quer dizer, esta coisa do espírito descarnado totalmente, quer dizer, o espírito vira apenas uma equação matemática, sem lugar no espaço, isso aí é uma heresia moderna. Deus não diz na Bíblia que Ele vai nos dar um corpo de glória. Corpo de glória é um corpo. Eu não sei como é que é, eu não sei que matéria é essa, mas alguma matéria tem, algum lugar no espaço tem. Então, esta perda da unidade do universo, quando a gente fala universo, as pessoas pensam assim, elas pensam no universo das ciências físicas, né? Então, eu quando uso a palavra universo, eu quero dizer tudo, tá? Então, é a natureza física, é o mundo espírito, é o mundo angélico, é Deus, é tudo. Tudo que existe, tá certo? E hoje em dia está difícil você transmitir essas coisas, por quê? Porque o dualismo cartesiano se impregnou de tal maneira que todo mundo pensa assim, e às vezes até o Papa pensa assim. Agora, por que o Papa Francisco citou um poeta sufi para falar disso aqui mesmo? É sim, porque isso desapareceu de tal maneira do universo cristão que mesmo, por exemplo, o Abraham Kuyper, ele percebeu algo disso no século XIX. Eu digo, mas a obra dele só foi continuada muito depois pelo Hermann Doyle, né? Quer dizer, o que ele falou, foi o que falou, mas como foi se não tivesse falado? Ninguém se tocou de que ele estava falando uma coisa essencial. Então, tanto o simbolismo do coração, quanto o simbolismo celeste, e todos os outros simbolismos continuaram desaparecidos, só sobrevivendo como figuras de linguagem. Que foi, isso ficou tão exótico dentro do mundo cristão, que, acho que eu mencionei o negócio do C.S. Lewis na última aula, não mencionei? Não? Ah, isso é importantíssimo.
Vocês aguentam mais um pouco de aula? Você vê, C.S. Lewis, quando escreveu as Crônicas de Nárnia, todo mundo achou que tinha uma chave simbólica aqui. Começaram a especular para tudo quanto é lado, etc, etc. Até, né, que veio esse cidadão aqui, Michael Ward, e matou a charada. Ele disse: os livros, os 7 livros das Crônicas de Nárnia correspondem às 7 esferas planetárias da cosmologia ptolemaica. E isso aí tudo é como se diz, uma viagem celeste, é uma travessia, tá certo, das várias esferas da existência, né, abrindo para o 7º céu, o último céu, morada de Deus, tá certo? E de fato é assim, quando você confere, fala, não é que esse Michael Ward tem razão? Mas você veja, o próprio C.S. Lewis, ele nunca abriu a boca para dizer que havia essa chave. E por que ele manteve esse total segredo? Ele tinha medo que rissem da cara dele. E você vê que este sistema da cosmologia ptolemaica só aparece no próprio C.S. Lewis como figura de linguagem, não como uma cosmologia propriamente dita. Diz aqui o Michael Ward, veja que coisa importantíssima. Lewis admite que, de um ponto de vista puramente estético, a processão dos deuses em torno do céu tem para ele um apelo espontâneo maior que o da cristandade. Assim como a sua preferência imaginativa era não apenas pela mitologia nórdica, mas também pela irlandesa e pela grega, acima da poesia da religião em que ele acreditava. Seguindo-se a sua conversão, Lewis naturalmente considerava as religiões pagãs considerava que as religiões pagãs eram menos verdadeiras do que a cristandade, mas olhando-as sem referência à questão da verdade, presta atenção, sem referência à questão da verdade, ele sentiu que elas possuíam uma beleza superior. Beleza e verdade poderiam ser e deveriam ser distinguidas uma da outra, assim como ambas deveriam ser distinguidas da bondade. Ora, mas esses 3 aspectos, né, a beleza, a verdade e a bondade, era justamente o que na síntese medieval era inseparável, o unum verum e bonum, que, segundo expressou John Duns Scott, se convertem um nos outros, quer dizer, são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Porém, o Lewis encarava a cosmologia ptolemaica não como uma expressão da verdade, mas apenas da beleza, enquanto separada da verdade. Ou seja, não exigimos mais da cosmologia ptolemaica uma veracidade científica, mas exigimos apenas a sua beleza. Eu digo muito bem, você não exigir a veracidade científica no sentido da ciência experimental moderna, quer dizer que ela não tem veracidade alguma? Quer dizer que para ser verdadeiro precisaria haver uma correspondência bionívoca? Não, existe a veracidade do sistema como um todo, meu Deus do céu. Quer dizer, se você pegar, vamos dizer, na cosmologia medieval, não este ou aquele ponto em particular, mas a estrutura do todo, você vê que aquilo é verdadeiro, não apenas belo. Mas o Lewis é uma alma cristã, então, mas ao mesmo tempo um apreciador da cosmologia antiga, ele quer reaproveitá-la apenas esteticamente. Enquanto o Lewis estava fazendo isso, aí é que entram os muçulmanos, o René Guénon, Fritjof Schwann, Seyd Hossein Nasr, né? E dão um banho na mentalidade científica moderna, mostrando o fundamento verídico das antigas cosmologias. Então, quer dizer, isso já estava na civilização cristã na Idade Média, todo mundo sabia disso, né? De repente apaga, cria-se uma inibição perante a ciência moderna, né?
Ninguém tem coragem de falar que isso daí aparece um muçulmano vendendo para você o que você já tinha 7 séculos atrás. E daí o que você faz? Na hora que você vai falar disso, você vai ter que citar um poeta sufi mesmo. Porque você perdeu aquela visão dentro do contexto cristão. Foi por isso que o Papa Francisco citou o poeta sufi. Deu para entender? Então tá. Foi muito tarde? Que horas são? 10 horas? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.